colaborador do vereador. Primeiro, a palavra emenda, né? Emenda tem justamente o sentido de emendar, de consertar, de remendar, né? De, portanto, alterar, né, aquilo que está originalmente colocado, né? Então, poder emendador. Apresentar uma emenda significa acrescentar algo, modificar algo, substituir, tá? Não, emenda não é só emendar nesse sentido de agregar algo novo. E aí, então, nós temos aqui a primeira ADI 2791, né, do Supremo Tribunal Federal, julgamento em 2009, que diz o seguinte: controle concentrado de constitucionalidade e inconstitucionalidade formal caracterizada, emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do chefe do executivo que resulta em aumento de despesa com afronta, né, ao artigo 63.1 da Constituição Federal, 61 também, parágrafo 1º e 2º C da Constituição Federal. Bem, aí então é a segunda hipótese que eu coloco aí, dos parâmetros, não aumentar a despesa. Então, a regra geral de 63, inciso 1 é emenda do vereador ao projeto de lei do chefe do executivo do prefeito. Emenda essa que aumente despesa, ela é inconstitucional, não vai ser aceita, tá? Com exceção da lei orçamentária anual, tá? Que é uma exceção a essa regra geral. Então, não aumentar a despesa. Segundo julgado que eu trago, ADI 3114, julgado em 2005, 24/8/2005. As normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação, por meio de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder Executivo, no exercício de sua iniciativa privativa. Bem, o Supremo está falando aí. O poder emendador existe, o vereador poderá emendar aquele projeto que partiu do chefe do executivo. Essa atribuição do poder legislativo brasileiro esbarra, porém, né, então, quais são os limites? Em duas limitações. A impossibilidade do parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo. Portanto, aqui nós estamos diante, já disse isso para você, repito, da hipótese da desfiguração do projeto de lei originário do Executivo, e B, a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, ressalvado o parágrafo 3º e 4º do artigo 66, que é aquele que dispõe sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, implicarem aumento de despesa, ou seja, pura e simples aplicação do artigo 63, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Continuando ainda, ressalto aqui a ADI 2681, julgada em 2002, e a ADI 774, julgada em 98. Vamos à mais antiga, né? 98, ADI 774 do STF. Processo Legislativo da União, observância compulsória pelos Estados de seus princípios básicos, por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes. Jurisprudência do Supremo Tribunal. Processo legislativo. Emenda de origem parlamentar a projeto de iniciativa reservada a outro poder. Inconstitucionalidade, quando da alteração resulte aumento da despesa consequente ao projeto inicial. Veja, então, que está se reforçando na ADI 774, sim, o direito do vereador, deputado, senador, deputado estadual, emendarem o projeto do Executivo, desde que não implique aumento de despesa. Exceção há apenas, repito, para as leis orçamentárias anuais. Tudo bem até aqui? Está claro? ADI 2681, né? Temos aí uma medida cautelar numa ADI, julgamento em 2002, pelo Supremo, né? Vamos aqui dar uma olhadinha. A atuação dos integrantes da Assembleia Legislativa dos Estados-membros acha-se submetida, no processo de formação das leis, à limitação imposta pelo artigo 63 da Constituição, que veda, ressalvadas as proposições de natureza orçamentária, o oferecimento de emendas parlamentares, de que resulte o aumento da despesa prevista nos projetos, sujeitos ao exclusivo poder de iniciativa do governador de Estado, ou referentes à organização administrativas dos poderes legislativo e judiciário locais, bem assim como do Ministério Público Estadual. O exercício do poder de emenda pelos membros do parlamento, a que ele se refere aos deputados estaduais, né,
qualifica-se como prerrogativa inerente à função legislativa do Estado. Então ele está reforçando aqui. Há poder emendador do parlamentar. O poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, aqui, né, o relator Celso de Mello quis deixar claro que uma coisa não se confunde com a outra, emendar aquilo que foi apresentado por outro não significa, não se confunde, que é o exercício da competência do outro, é isso que ele quer dizer, qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas em números clausos, ou seja, hipóteses fechadas, pela Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou muitas das restrições que incidiam especificamente no regime constitucional anterior, sobre o poder de emenda reconhecido aos membros do Legislativo. Uma notícia histórica aqui do ministro Celso de Mello, de que a Constituição atual ampliou, né, a competência do legislador, né, em relação ao que nós tínhamos no texto da Constituição anterior. O legislador constituinte, ao assim proceder, certamente pretendeu repudiar a concepção regalista de Estado, né? Esse termo regalista é justamente um termo em que você tem aí as regras definidas pelo Poder Executivo, que suprimiria, caso ainda prevalecesse, o poder de emenda dos membros do Legislativo. Então, essa concepção regalista de Estado, aí citada pelo ministro Celso de Mello, é justamente, né, a concepção em que o Poder Executivo teria uma predominância sobre os demais poderes. Isso que foi muito aí propagado durante o regime militar, né, na Constituição de 67 e 69, emenda de 69, e que a gente tem ouvido, né, vamos aqui fazer uma brincadeira, né, tem ouvido, né, agora, em muitos momentos, nesse governo atual, né, uma saudade de se rememorar isso, né, de uma prevalência do poder executivo sobre os outros poderes, o legislativo e o judiciário. De tal forma que, né, tem até constitucionalista de plantão, amigo de governo, que disse que até as Forças Armadas, né, podiam ser acionadas para, né, ser um quase poder moderador, né? Bem, com um devido respeito a essas opiniões, né, não parece isso o modelo constitucional atual, né? Temos aqui claramente realçado, né, aqui na ADI 2681, pelo ministro Celso de Mello, combativo, como vocês sabem, né, esta definição clara, no sentido de que não há mais essa concepção que ele chama de regalista de Estado, em que você tinha uma inferiorização do poder legislativo. Aí ele continua, revela-se plenamente legítimo, desse modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de projetos de lei sujeitos à reserva da iniciativa de outros órgãos e poderes de Estado, incidindo, no entanto, né, ou seja, quais são as balizas, os limites, sobre esta prerrogativa parlamentar, o que é inerente à atividade legislativa, as restrições decorrentes do próprio texto constitucional. Constituição Federal, artigo 63, inciso 1 e 2. Bem assim, aquela fundada na exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar sempre guardem relação de pertinência, ele chama isso de afinidade lógica com o objeto da proposição legislativa. Pessoal, prestem atenção. Os limites constitucionais, artigo 63, inciso 1º e 2º. E aí o Supremo vem e agrega mais um limite de natureza lógica, né, de natureza interpretativa, que é essa justamente afinidade lógica, entre aspas, aqui citada pelo ministro Celso de Mello na ADI 2681. Ok? Então, cuidado, né? Não só, né, se você amanhã, numa prova de concurso público lá da magistratura, MP, uma prova oral, for aí questionado ou questionada sobre os limites do poder emendador do parlamentar, nível federal, simetria estadual e municipal, quais são os limites? Artigo 63, excelência, inciso 1º e 2º, como também a pertinência lógica. Não pode, a pretexto de se emendar como prerrogativa do parlamentar, se apresentar assunto que não está na propositura original.
ou seja, se desfigurar, é o Instituto da Desfiguração, né, da proposta advinda do Poder Executivo. Tudo bem? Vamos lá, então. ADI 774, ADI 745, 811, 745.811 e ADI 274.383. Vamos lá, aqui, a primeira julgada foi em 2005, né? Norma que rege o regime jurídico de servidor público. Uma norma disciplinando o regime jurídico de servidor público. Iniciativa privativa do chefe do Executivo. Verdade, isso está na Constituição como iniciativa do chefe do Executivo. Alegação de inconstitucionalidade dessa regra ante a emenda da Câmara de Vereadores, que reduziu o tempo mínimo de exercício de 15 para 12 anos. Entendimento consolidado dessa Corte no sentido de ser permitido a parlamentares apresentar emendas a projetos de iniciativa privativa do Executivo, desde que não causem aumento de despesas. Então, aqui a repetição do artigo 61, inciso 1º da Constituição. Inaplicabilidade ao caso concreto. Se a norma impugnada for retirada do mundo jurídico, desaparecerá qualquer limite para a concessão de complementação de aposentadoria, acarretando grande prejuízo às finanças do município. Então, temos aqui, né, um caso em que houve emenda parlamentar reduzindo o tempo para a aposentação, enfim, para um benefício previdenciário qualquer aí no município, e da mesma forma, né, o Supremo aqui entendeu que há, né, uma inconstitucionalidade nesta emenda parlamentar, porque ela, mesmo que não esteja dispondo diretamente sobre aumento de despesa, a consequência dela é aumento de despesa pela diminuição, a exigência de diminuição de tempo mínimo para se usufruir um benefício previdenciário. Foi aqui o que entendi, né? Recurso extraordinário 745.811, temos aqui data de julgamento 2013, né? Servidor público, né? Normalmente, pessoal, o que acontece, né? Essas discussões são nesses projetos sobre servidor público. Por quê? Porque o prefeito ele apresenta o projeto, descontenta o funcionalismo público, aí o funcionalismo público vai lá no vereador, na Câmara de Vereadores, o vereador muitas vezes é da oposição, etc., apresenta a emenda parlamentar e desfigura, né, o projeto de iniciativa do Poder Executivo. Então, servidor público, extensão, por meio de emenda parlamentar de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade, vício formal. Bem, nem vou continuar lendo, é óbvio, né? Veio o projeto de lei do Executivo, prevendo uma determinada vantagem, gratificação para uma categoria, provavelmente, de servidores, aí, por meio de emenda parlamentar, muitas vezes para se fazer média com os outros servidores, o vereador apresenta a emenda parlamentar estendendo a gratificação aos outros, uma outra categoria. Por óbvio, isso é desrespeito 63, inciso 1º, porque resvala inevitavelmente no aumento de despesa. Ok? Então, poder emendador, está bem claro aí, né? Poder emendador existe? Sim, existe. É prerrogativa do Legislativo? Sim, é prerrogativa do Legislativo, mas uma prerrogativa regrada, limitada. Quais são as limitações? Incisos 1º e 2º do artigo 63 da Constituição, reproduzido simetricamente na Constituição do Estado e provavelmente nas leis orgânicas municipais. Como também, por entendimento dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a pertinência temática, a afinidade lógica daquilo que está sendo veiculado na emenda do parlamentar, do vereador, com o assunto que está sendo tratado. É uma questão aí pura e simples de lógica. Tudo bem?